Olá, tudo bem? Um bom dia, uma boa semana para todos nós, né? Com a paz de Jesus. E o que nos resta, né? A fazer é orar e ter paciência, que infelizmente nós ainda estamos vivendo situações difíceis ainda desta pandemia. Então hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa, vai ser bem interessante nossas aulas. Nós vamos terminar o capítulo 4, não vamos realizar todas as páginas, porque tem umas páginas que seria interessante estarmos em sala de aula para fazer todo o processo correto. E depois vamos para uma maravilhosa unidade, a 5. É muito interessante mesmo, tá bem? Então vamos lá. Peguem a apostila de língua portuguesa. Então, a apostila de língua portuguesa, na página 160, peguem lá. Nós temos aqui caracterizando o gênero textual. Então, nós vamos ler esse relato, essa viagem, né? Essas curiosidades gastronômicas da Indonésia, né? Então, não é a realidade do nosso Brasil, é da Indonésia. Então, peguem, né, a apostila na página 160 e vamos realizar a leitura. Então, vamos fazer a leitura desse texto, né, que fala de um outro país, uma outra realidade. Vamos ler com muita atenção. Se necessário for, ler 2, 3 vezes até ter a compreensão. A prof vai estirar a câmera para nós fazermos uma leitura. Então, leia a seguir o relato de viagem sobre uma interessante curiosidade gastronômica da Indonésia. Essa viagem foi 3/7/2016. O título, um cardápio exótico. A China paga caro aos indonésios para ter ninhos de pássaro no cardápio. Caminhando pela cidade de Kumai, na Indonésia, fiquei quase surda no final da tarde, com a zoeira de milhares de pássaros ao redor de prédios no centro da cidade. Nosso amigo Yasuf contou que esses prédios eram, na realidade, os condomínios de passarinhos. Como assim? Nessa cidade da ilha de Bornéu, os prédios que parecem de moradia tem a fachada com janelas pintadas de cores alegres na frente, mas são cinzas na lateral e atrás. Os prédios que têm mais de um andar na cidade são os que abrigam os ninhos de pássaros. Os ninhos de pássaros que começaram a surgir na cidade há uns 10 anos. Quando investidores chineses perceberam que o clima e a situação eram adequadas para criar andorinhão preto, a espécie de ave que produz o tipo de ninho exigido pelas empresas que os comercializam e pelos consumidores. Os chineses gostam de comer sopa de ninho de passarinho. A iguaria é comparada ao caviar. A sopa de ninhos de andorinhas é uma especialidade da culinária da China e uma das mais caras do mundo. E é feita com os ninhos das aves de várias espécies, do gênero Aerodraus, que constrói seus ninhos quase exclusivamente com a saliva. Os pássaros, que não são verdadeiras andorinhas, reproduzem-se em cavernas em grandes bandos e podem também utilizar edifícios mais ou menos fechados que imitam o habitat dessas aves. O preço de 1 quilo de ninhos pode atingir 10 mil e uma tigelinha de sopa custa de 30 a 60 USD. Nos restaurantes chiques da China, um dos aspectos que aumentam o preço desta iguaria é o fato de a medicina tradicional chinesa atribuir poderes curativos e também afrodisíacos.
Os pássaros constroem ninhos após ninhos, ao verem que foram destruídos. Os chineses coletam esses ninhos, limpam em um processo de esterilização e os vendem. A demanda muito grande fez surgir um negócio lucrativo na cidade de Kumai e virou uma fonte de riqueza, apesar da insalubridade causada pela invasão das aves. Interessante esse texto, né? Essa iguaria culinária aí. Esse texto é da Heloísa Schumann, um cardápio exótico, né? Do ano 2016. Pela qual, né, foram restituídos nessa posição aí, contando uma realidade da Indonésia, né, e do povo da China. Cardápio chinês. Na página seguinte, nós vamos ter o vocabulário, né? Conhecimento das palavras. O que quer dizer a palavra iguaria? É uma alimentação iguária. Então, iguaria é comida, né? Saborosa. Caviar é um prato chiquérrimo do Brasil, caríssimo, né? Que é o nome dado às ovas de esturjão, uma espécie de peixe. Então, é a desova dos peixes, né? Que se faz o caviar, que é uma comida caríssima no Brasil. Insalubridade, né? Que ali mesmo, né? Que esses ninhos, né? Causam a insalubridade. Então, o que é essa palavra insalubridade? Situação local que não é saudável, como exposição a agente nocivo à nossa saúde. Então, tantos ninhos assim na cidade, né? Produzidos na cidade, então é uma situação meio insalubre, né? Que pode trazer também algumas consequências à saúde do ser humano. Vamos agora à interpretação? Vamos ter 4 questões aí de interpretação. Lê uma vez, lê 2, lê 3, né? Quanto mais lermos, melhor é. Primeira questão da interpretação. Qual é o nome do lugar descrito pela narradora? Onde fica? Que cidade que é? Então, leia o texto, verifique a cidade, né? E o lugar que nós estamos ali. Nós já lemos, né? Que a cidade é Kumai e fica na Indonésia. 2. A situação é narrada em primeira pessoa. Circule no texto a palavra que comprova essa afirmação. Então, é a narradora, né, que está contando a realidade da Indonésia nessa cidade de Kumai. Então, no segundo parágrafo, caminhando pela cidade e tal, vocês vão achar ali um verbo na primeira pessoa. Primeira pessoa sou eu, né, na conjugação, eu. Então, qual é o verbo ali nesse segundo parágrafo, começando ali para caminhando? Qual que é o verbo que está na primeira pessoa, no meu eu, né? Eu sei, eu fiquei, eu calei, eu comprei. Então, esse é o verbo na primeira pessoa. Vê lá para nós e coloque no exercício 2. 3. Existe alguma indicação da data do registro do diário de viagem? Qual é essa data? Então, no início, antes do título, nós temos a data, né? Que foi a indicação que ela narrou no diário dela dessa viagem. 4. Qual o principal assunto narrado por Heloísa, que é a autora? Então, Heloísa Schumann é a autora, né? Qual que é o assunto que ela colocou para nós? Ela falou de quem? Ela descreveu o quê? Ela descreveu a cidade, que fica onde, e qual que é a produção lá, o que existem lá, né? Estilo prédios, mas que moram quem? Então, explique aí para nós, tá bem? Agora, meus amores, nós vamos pular as páginas. Deixa a professora colocar aqui, ó. Nós não vamos estudar. Deixa eu melhorar aqui, que isso aqui tá, né? Então, vamos pular. Melhor aqui. Páginas 162. Pulou aqui. 162, 163,
164, 165, 164, 165, 166, tá? Então, essas páginas 162, 163, 164, 165 e 166, nós não vamos fazer atividades, porque seriam bem assim produtivas se nós estivéssemos em sala de aula, em grupo de alunos, tá bem? Então, vamos deixar a página 162 a 166 sem fazer atividades por hoje, tá bem? E vamos continuar na nossa página seguinte, 167, aonde nós vamos revisar, né, o que nós estudamos sobre acentuações, sobre o uso de G e J, certo? Então vamos lá. Nessa unidade você aprendeu. Em língua portuguesa usamos acentos gráficos para auxiliar a pronúncia correta das palavras. E o acento circunflexo, como em avô, o acento agudo, como em avó, e o tio como em balão. Então ele está aqui colocando acentuações, né? O circunflexo, que é um som fechado, o acento agudo, que é um acento mais agudo, e o tio, né? Que dá o som de ão. Também a letra G, vamos voltar. Também a letra G e J, que às vezes tem o mesmo som quando usadas diante de vogais E e I. O que requer muita atenção na hora de escrever as palavras com essas letras, né? Nós temos que ter precauções ali no uso do som, né? Quando tem o mesmo som. Em um relato de viagem, as pessoas registraram as aventuras vividas por elas em viagens. Então, vamos ver. Assinale algumas características de um relato da viagem. Então, a viagem ali, né? Pode ter mais de uma situação. Escrito em primeira pessoa, isso é, quem escreve é o próprio viajante? Escrito em terceira pessoa, ou seja, o narrador, que é outra pessoa que não viajante, relata os fatos? Geralmente, o narrador apresenta detalhes da viagem, que ajuda o leitor a imaginar a cena. Então, foi a Helena que fez a narração, né? Então, era uma primeira pessoa, não uma terceira, né? E, geralmente, quem faz a narração, parece que estamos vivenciando a passagem da viagem dela. Na questão, na página 168, vamos acentuar as frases, né, as palavras dentro da frase. Então, vamos por acento. Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. Então, olha bem, ó, sabia e sabiá. Então, a palavra tem dois sentidos, né? Então, vê bem onde vai o acento. Eu sabia que o sabiá vinha cantar na laranjeira todos os dias. Adoro o mês de maio, mês. Ganhei uma touca de tricô. Perdi o boné no caminho para a escola. No seguinte, vocês vão completar as frases, né, os versos ali, com alguma das palavras que estão aqui nessa parte branca. Nós temos a palavra energia, gente, gentil, jeito, nojento, nojo, rabugento. Tá? Vamos completar ali, né, esse verso. Que jeito jocoso é esse de me olhar, assim com cara de nojo? Acha espantoso, seu rabugento, que eu tenha na mão um vegetal nojento. Tem gente tão gentil que passa pela gente, fazendo gentileza. Tem gente tão hostil que gera energia gelada. Nenhuma delicadeza. De que tipo você é? Então, além de completar a frase, ainda podemos analisar se nós somos um ser nojento, gentil, né? Se as nossas energias são boas ou ruins. Agora, vamos para a página 169. Na página 169, então vai retratar também um outro assunto, né? De viagem. Então, Leandro viajou para a cidade de Ouro Preto. Ouro Preto fica no estado de Minas Gerais, no Brasil, nas últimas férias.
Retire do material complementar os adesivos que contam essa história e cole-os nos espaços a seguir, na ordem que os fatos aconteceram. Então, nós vamos lá no material complementar, página 303, né? Vai contar ali aqueles 2 últimos ali. Todos os anos cedia o Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes, nas últimas férias. Então, aqui ó, temos 2 falas aqui. Aqui na página 306 nós temos mais 6 falas, porque nós vamos trabalhar somente com essa do nosso capítulo 4 ainda, né? Então, aqui ó, temos aqui 6 passagens e na página anterior, essa é a página 306. E na 303, né, nós temos aqui as 2, que tudo está ligado no capítulo que nós estamos vendo na unidade 4. Tudo bem? Então, vocês vão completar, né, aqui na página, nessa página aqui, são 8 lacunas, né, onde ele vai contar como que começa a história dessa viagem em Ouro Preto, Minas Gerais, nas férias dele, tá? Tenta fazer consequência de pensamentos. Como inicia? Será que inicia com qual? Com qual dessas aqui, ó? Será que não é essa primeira aqui, ó? Será que não iniciamos aqui com esse, ó? Nas últimas férias viajei para Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Então, né? Daí vai contar da cidade como ela é, então vê a sequência certinha ali. Tudo bem? Se ficar em dúvida, não colhe para não errar, mas tenta fazer a sequência dessa história. Tá bem? Esquecendo, ó, 303 e página 306. Aqui, né, ainda tá onde está o material aqui da nossa unidade 4. Qualquer dúvida é só me perguntar. Agora, nós vamos para a unidade 5. É uma unidade muito linda, né? Olha só essa foto. Né? Que animais são esses? Vai contar a vida de quem? Né? Os vegetais lá embaixo. Então, ele questiona nós que momento da vida em família está sendo retratado nessa imagem. O que está descrevendo? Quem são os integrantes principais dessa imagem aí da unidade 5? Você costuma fazer passeios de viagem em família? Você registra, tira foto, faz vídeos, escreve? O que mais você gosta do tempo que passa com a sua família? Tá? Então aqui, eles estão retratando a família de que animal? Que espécie de animal é esse? As araras azuis? Né? E também a prof vai mandar um link para vocês assistirem o filme que fala muito bem explicado, muito bem estruturado sobre esse tema aí, em família, tá? Um conjunto da família da arara azul. Vamos continuar? Então você pode pegar o capítulo, assistir o filme, né? Assistir todo o filme, depois você começa a fazer as atividades. Para a atividade de interpretação, você assistirá um filme muito divertido sobre a aventura da família de Bloom e Jade, um casal com ararinhas azuis em sua viagem para a floresta amazônica. Confira o formulário de cadastro dessas famílias no Santuário Azul, seu lar no Rio de Janeiro, e descubra mais sobre essas personagens. Então aqui o Santuário Azul está descrevendo as espécies. A professora não vai fazer a leitura, que não fica muito extenso, vocês vão lendo sobre o Santuário Azul, né, os cadastros. Na página seguinte também continuamos, tudo com leitura de cadastros, né, das espécies. Na página 174, 175 e 176. Então passa toda a leitura ali. E depois que assistiu o filme, fez essa leitura dos cadastros aqui, vocês vão para a interpretação.
Como nós não estamos na escola para conversar, vocês podem conversar e interagir esse assunto tão belo, né, com alguém da família. Se você já visitou ou ouviu falar sobre algum santuário de animais, quais animais aparecem no filme e como eles interagem? Você acha que animais também constroem famílias? O que você achou mais interessante no filme? Então, vocês podem fazer vários e vários comentários, certo? Então, tudo para reflexão. Então, a primeira vocês podem fazer tudo oral, junto com os pais, com as mães, né? Não precisa fazer escrita. Agora, a segunda, nós vamos começar a interpretação escrita. Relembre o filme e responda as questões. O que é o Santuário Azul? Então, o Santuário Azul nós vimos que é o quê? Lá no filme, né? Que ele cuida dos animais, o quê? Silvestres, que ele tenta combater o contrabando desses animais, né? Por estarem em extinção. Onde fica esse santuário? Que lugar? Que bairro? Que cidade? Né? Que capital? C. Por que Bloom, Jade, Carla, Bia e Tiago vivem nesse lugar? Por quê? D. Como é a vida da família de Bloom e Jade no santuário? Nós sabemos que o santuário é onde eles é o refúgio dele, é onde eles estão ali. Lembra bem do filme. 3. O filme apresenta a viagem das ararinhas para a floresta amazônica. Por que elas decidiram fazer essa viagem? Como que elas contaram para nós ali no filme? Página seguinte. Como Jade teve a ideia de viajar para Amazonas? Qual dessas 3 alternativas é correta? Além da família de ararinhas azuis, quem mais viaja para o Amazonas? Para a Amazônia. A Amazônia, né? Então, quem mais viaja ali? Quais itens Bloom leva consigo para a viagem? Né? Vocês podem, se vocês tiverem revistas, jornais, então vocês podem, né? O que eles levaram para essa viagem? Vocês podem colar aqui, né? Fazer a colagem das imagens que vocês pegarem aqui. Se não tiver, vocês podem desenhar também. Se não tem revistas, se não tem nada, né, de formulários para a gente recortar por aqui, então vocês podem desenhar, né? O que eles levaram lá? O que a Bloom levou, né? O que nós já aprendemos lá em geografia, né? Não, na pochete dela, na bolsinha dela tinha GPS, tinha canivete, escova de dente. Vai vendo lá e vai colocando aqui. Se tiver como recortar, se não tiver, tenta desenhar. Fica bem bonito também. Tem uns alunos que estão fazendo uns desenhos muito bons. Eu vi lá nos panfletos, ficaram joia. Tá bem? Então, vamos para a página seguinte. 179. Ainda na interpretação número 7. Ao chegar em Manaus, né, o grupo encontra um velho inimigo, Nigel. O que acontece após esse encontro? O que aconteceu quando o grupo chegou e encontraram ali um inimigo, Nigel? Relata aqui. 8. O que o grupo de Bloom descobre após serem capturados por aves misteriosas? 9. Qual perigo ameaça o refúgio das ararinhas azuis no filme? O desmatamento, a queimada, a enchente, né? Tá bem fácil aí. Você acha que a natureza sofre muito com as ações do homem? Sim ou não? Como? Tudo oralmente. Como a ação do homem na natureza afeta os animais? Então, nós sabemos que a natureza, ela sofre muita mutação, né? Muita modificação pelo homem, sim. Como? Pelo desmatamento, pela queimada. Como a ação do homem, da natureza, afeta os animais? Vocês estão no habitat deles, que é a floresta, e elas são desmatadas, são queimadas, e vem a enchente, então está tirando o habitat dele. E como a ação do homem está relacionada com a extinção de espécies de animais? Como nós já estamos estudando nas atividades anteriores, né? É a caça predatória, é o contrabando, né? Que pega os animais para ser vendidos e muitos até morrem antes de chegar a um destino diferente.
Você acha que os homens deveriam ter mais respeito com a natureza? E os animais se desenvolver uma maneira mais amigável de usar os recursos naturais? Claro que sim, né? Mas não se chega a uma ação. Por mais que se tenha fiscalização, mas também nós temos os avanços, né? Da agricultura, da agropecuária, né? Que é um desfreio na ação da natureza. Quais ações do homem poderiam ser repensadas com relação à natureza? Tudo isso que a professora colocou, né? O desmatamento, as queimadas, as enchentes, tudo aquilo que o homem modifica na natureza para sobrevivência muitas vezes e muitas vezes pela ganância também. Certo? Então vamos para a próxima página. Ainda na interação. Você sabe o que é um animal em extinção? Então o que é extinção que nós estamos estudando? Vamos fazer a leitura desse quadro. Quando dizemos que uma espécie está ameaçada de extinção, quer dizer que ela está deixando de existir, ou seja, está havendo uma diminuição muito grande do número de animais das suas populações. Com isso, sabemos que aquela espécie poderá desaparecer em breve, caso não seja protegida. Então, nós estamos aqui no Mato Grosso também sofrendo muito com essa ação das queimadas e vendo muitos animais, né, perdidos, sendo queimados, sendo abandonados, seus pais morrendo, né, muitas vezes os pequenininhos que sobrevivem, tá? Esse texto é de Mariana Araguaia, né, que explica o que é extinção de animais, é deixar de existir, né, diminuir aquela espécie de animal. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil lidera o ranking mundial de extinção de aves. Nosso país também tem a maior diversidade do mundo de espécies desses animais. Conversar com os colegas, nós não estamos na sala, né? Mas podemos aqui. Quais são as maneiras de proteger os animais ameaçados de extinção? É cuidando, é tentando, com muitos grupos também, ambientalistas, né? Que vão atrás da espécie, que faz o cadastro, que acompanha, né, a vivência e até mesmo os novos bebês que vêm ao mundo. Como a ação humana destrói o habitat dos animais e colabora com o processo de extinção das espécies? Tudo o que nós já comentamos. Queimadas, enchentes, desmatamento, o contrabando de animais, né? Por que não é correto manter animais silvestres em casa? Porque é um habitat diferente, né? Todos os animais silvestres que você tiver em casa, você tem que ter um cadastro, tem que passar pelo meio ambiente, fazer um cadastro, ver se você pode ficar, né? Com papagaio, com arara, qualquer que seja o animal, se tem a liberação ou não. E bem no finalzinho nós temos uma brincadeira. Agora vocês, seus colegas, nós não estamos com os colegas, nós estamos em casa. Vamos montar um jogo de memória sobre os animais brasileiros em extinção. Então nós vamos lá no material complementar, lá tem os animais, lá tem o nome do animal, as características, a região que ele vive e as causas de extinção. Então vamos aqui, ó, na página 291, tá? Vocês vão recortar tanto a foto do animal, né, aqui, ó, do animal, quanto o que fala dele, a característica e a região que ele vive, tá? Temos que recortar todos. Aqui tem 3. Na página seguinte, tem mais 3, são 6, mais 2, 8. Tá? Então, vocês vão na página, como a professora colocou aqui, ó, 291, 293 e 295. Vão recortar o animal e vão recortar o que diz sobre a vida dele. É um jogo de memória de matemática. Daí vocês vão virar ele para brincar com a família aí e um vai vendo a característica, né? Se eu peguei o tamanduá-bandeira, então eu vou ter que procurar ali, ou o meu parceiro vai ter que procurar qual que é as características do tamanduá-bandeira na outra fichinha e vai ter que igualar ali para a gente fazer leitura e memorização. É muito bom esse trabalho aí que ele colocou, né, sobre os jogos de memória dos animais brasileiros em extinção. Muito bacana.
E vocês podem brincar com a família, com o colega quando chega. É uma novidade para vocês, tá bem? Agora vamos para a página 181. Ali nós estamos vendo, né, em Araraju, é a característica desse pássaro, né? Ave com penas verdes e amarelas, vive na Amazônia brasileira e é uma causa de extinção, é o tráfico de animais e o desmatamento, né? Nós deixamos bem claro que o tráfico, o cidadão vai lá na floresta, captura o bichinho, leva escondido para outro lugar para a venda. Quando encontrar o par correto, lê as informações para os colegas em voz alta. Então, né, com essas características aí. Logo após, vai falar das pesquisas aqui, ó. Após as pesquisas e as cavernas, além das rodadas com os jogos de memória, em sua vez, sua vez de escrever uma carta. Imagine que você é um desses animais em extinção, que gostaria de enviar uma carta para os governantes. Quem são os nossos governantes? Pode ser prefeita, pode ser governador ou pode ser o presidente, né? Naquelas 3 esferas que nós estamos estudando lá. Pedindo ajuda e proteção quanto ao perigo da extinção das suas espécies. Vamos seguir a instrução. Agora chegou a hora de vocês se produzirem. De todos aqueles animais lá que vocês estudaram, né? Qual animal você quer ser? E o que você vai escrever para o governante? Seguindo esse roteiro que ele colocou aqui, ó. Você vai escolher o animal que você quer que está em extinção, vai organizar informações que tem sobre este animal, no seu habitat, que você já estudou, você pode pesquisar mais. Escreva no rascunho. Então, aqui na página seguinte, nós temos um rascunho, ó. Na página 182 é o rascunho, tá? Então, vai escrever ali no rascunho. Vai usar a divisão dos parágrafos. Inicia-se com letra maiúscula cada parágrafo. Vamos prestar atenção, né, na escrita. Use corretamente a maiúscula e minúscula. Use corretamente a pontuação, a vírgula, os 2 pontos, a interrogação, a exclamação, o ponto final. Verifique a grafia das palavras na separação. Se eu estou na linha escrevendo a palavra extinção, então, extinção, aonde eu posso separar a sílaba ali, tá bem? Extinção, o E não fica sozinho sem o X, não, é extinção. Então, nós temos que prestar atenção, por isso que nós aprendemos a separar a sílaba. Quando vai para outra linha, tem que estar separada corretamente. Cuide para que seu texto apresente dados concretos sobre o perigo de extinção e as informações corretas sobre o animal que você escolheu. E atenção ao escrever a carta para um governante. A linguagem precisa estar adequada, clara e compreensível. Então, nós estamos escrevendo para uma autoridade. Então, a gente tem que cuidar muito daquilo que nós estamos escrevendo corretamente. Não expor as ideias. Eu posso pôr a minha ideia que eu acho que é correta, mas aquilo que eu estou pedindo para ele tem que ter com coerência a ação da minha produção. Então, aqui nós vamos escrever o rascunho. Ó, tá bem claro aqui, ó. Vamos fazer o rascunho, né? Vou escrever para a prefeita, senhora prefeita, para o governador, senhor governador, né? Então, vamos fazer corretamente a escrita. Quem que é a nossa prefeita? Se for escrever para a prefeita, é Rosana Martinelli. Se for escrever para o governador, nosso governador agora é o Mauro Mendes. E se for para o presidente, é o presidente Jair Bolsonaro. Não é isso? E procure as informações se você tem internet, né? Para te auxiliar mais ainda aí, porque a prof não está do lado para falar, mas também posso responder no zap. Depois que fez o rascunho, vamos passar a limpo, tá? Se vocês querem escrever numa folha, ou mesmo nessa folha anterior aqui, com letras grandes, e passar para a professora fazer a correção, eu faço. Não é na hora, porque às vezes a pessoa está fazendo 1000 coisas assim na escola, amanhã tem reunião, tudo, né? Hoje eu tenho reunião, amanhã de novo, né? Segunda e terça. Então, eu auxilio na escrita para depois vocês colocarem nesse espaço que está passado a limpo. Tá bem? É a terceira fase ali. Tá ok? Então, tá bom.
Então aqui chegamos à nossa reta final, né, com essa produção. Faça com muita calma, com muita ênfase na produção da escrita. Se tiver dúvida, faça e passa para a professora, com uma letra maior, assim que a professora possa enxergar bem. Daí eu estarei auxiliando, tá bem? O filme, então assistam o filme para poder render na produção, em tudo aquilo que vocês estão fazendo, né? Em qual animal vocês querem ser nessa narrativa aqui, nessa produção. Beijo, fiquem com Deus, um grande abraço e até terça-feira, amanhã, terça-feira. Beijos!